Olá, pessoal do sexto ano. Vamos continuar a nossa revisão semestral de redação. Como vocês já sabem, de todos os conteúdos que nós vimos até agora, né, os assuntos do semestre, nós iremos rever alguns para a nossa segunda prova, certo? Então, hoje, nossa terceira aula, vamos rever o assunto conto popular. Vocês têm esse conteúdo no caderno e também em uma revisão bimestral que vocês receberam impressa. Então, vocês podem pegar ou essa revisão bimestral ou o assunto no caderno aí para acompanhar, certo? Vamos lá. Características da narrativa de ficção. Por que a narrativa de ficção? Porque são histórias da imaginação popular, certo? Qual é a finalidade? Trazer ensinamentos e reflexões sobre situações do dia a dia. Suporte ou veículo de publicação. São histórias transmitidas de geração a geração de forma oral. Então, a princípio, esses contos populares são transmitidos de forma oral, de geração em geração. Então, a mãe conta para a filha conta para a vizinha, a avó conta para a neta, e assim essas histórias se popularizam, certo? Bom, depois de serem transmitidas dessa forma, elas também são escritas, tá? Quando essas histórias passam a ser escritas, podem ser publicadas em livros, revistas e sites. Qual o tema de um conto popular? Costumes, crenças, superstições de um povo ou de pessoas comuns. Como é a linguagem? Segue a norma padrão e pode haver marcas da linguagem simples da oralidade. Além disso, os verbos são empregados no passado. Vamos continuar. Como é a estrutura textual de um conto popular? Vamos lá. No início, há uma expressão que indica tempo vago ou indeterminado. Na maioria dos contos populares, essa expressão vem no começo, mas também você pode encontrar dentro do texto, tá? Que expressões são essas? Há muito e muito tempo, certa vez, era uma vez, certo dia, certo? Essas expressões indicam tempo indeterminado, tempo vago. Além do tempo, o espaço onde ocorrem os acontecimentos também o espaço também é impreciso. Ou seja, a história não deixa claro quando e onde aconteceram os fatos. Como assim, professora? Não diz o ano, não diz o mês, não diz o nome da cidade, não diz o nome da fazenda, por exemplo. Então, por isso que são aí indeterminados, né, imprecisos, justamente porque não tem essa exatidão, tá bom? De informação. São narrativas curtas, portanto são histórias curtas, e o enredo apresenta a situação inicial, a complicação, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Gente, eu sei, tem um cachorro latindo, mas o cachorro não é meu, então vamos continuar a aula. Vamos lá. Apresenta poucas personagens, poucas ações, espaço e tempo reduzido. Por quê? Porque a história é curta, então não tem como ter muitos personagens, muitas ações, vários ambientes, não tem como, certo? O narrador não participa da história, portanto, em um conto popular, o narrador sempre é o quê? Narrador observador, certo? Aqui nós temos um exemplo. A lenda da mandioca. Há muito e muito tempo, uma índia tupi deu à luz a uma indiazinha e a chamou de Mani. A menina era linda e tinha a pele bem branquinha. Vivia feliz brincando pela tribo e todos a amavam muito, pois ela sempre transmitia muita felicidade por onde passava. Porém, um dia Mani ficou doente e toda a tribo ficou preocupada e triste. O pajé foi chamado e fez vários rituais de cura e rezas para salvar a querida indiazinha. No entanto, nada adiantou e a menina morreu. Os pais de Mani resolveram enterrar o corpo da menina dentro da própria oca, pois esta era a tradição e o costume cultural do povo indígena tupi. Os pais regaram o local onde a menina tinha sido enterrada com água e muitas lágrimas. Depois de alguns dias da morte de Mani, nasceu dentro da oca uma planta cuja raiz era marrom por fora e bem branquinha por dentro, da cor de Mani. Em homenagem à filha,
a mãe deu o nome de maniva à planta. Os índios passaram a usar a raiz da nova planta para fazer farinha e uma bebida, cauim. Ela ganhou o nome de mandioca, ou seja, uma junção de mani, nome da indiazinha morta, e oca, habitação indígena. Então veja, nesta lenda, né, que diz aí como surgiu a mandioca, nós temos aqui a expressão inicial, há muito e muito tempo, tá? E nós temos o lugar onde aconteceu, em uma tribo. Então veja, há muito e muito tempo nós não sabemos quando foi. E em uma tribo, né? Onde é que era essa tribo? Qual era o nome dessa tribo? Então a gente não sabe. Então o tempo é vago, a gente não sabe, ele é impreciso, e o espaço também, né? Ele é impreciso. Sabemos que foi uma tribo. Agora, onde era essa tribo, nós não sabemos. Em relação aos personagens, nós temos a personagem principal, que é Mani, e os personagens secundários, o pajé, os pais e os índios, tá bom? Então vejam que aqui nós temos aí a história sobre o surgimento da mandioca, né? Então, a lenda da mandioca aí para vocês. Bom, em relação ao enredo. Bom, as partes do enredo. E o que é enredo mesmo? São as principais ações de uma história. A introdução, o que é que tem? O início da história. Situa o leitor sobre a história que irá ler. É a situação de tranquilidade inicial, em que são apresentados os personagens, o ambiente e os fatos que começa a história. Certo? Logo após vem o conflito, então começa um problema, certo? E o desenvolvimento. Então veja, a partir do conflito é que temos o desenvolvimento da história, tá? Primeiro tem o problema e aí vem as ações por causa desse problema. Rompe-se a tranquilidade do início da história e começa um problema, uma complicação. A partir daí, inicia o desenvolvimento da história, com uma sucessão de acontecimentos que tornam a narrativa interessante e movimentada. Depois vem o clímax do conflito, que é o momento mais tenso da história, pois tudo pode acontecer, podendo ser aquilo que esperávamos ou não. E logo depois vem o desfecho, né, que vem logo depois do clímax. O desfecho é o final da narrativa e a resolução do problema, né, do conflito. Vamos ver aqui? Vejam só. O velho ambicioso. Um velho tinha um filho muito trabalhador. Não podendo ganhar a vida como desejava em sua terra, despediu-se do pai e seguiu viagem para longe a fim de trabalhar. Então aqui nós temos um pai, né, um velho, o filho, situação inicial, trabalhava na própria terra, se despediu do pai para conseguir trabalho em outro lugar. Pronto. O conflito. A princípio, mandava notícias e dinheiro, mas depois deixou de escrever e o velho o julgava morto. Então, qual é o problema? Começou aí, o filho está morto, tá? Anos depois, numa tarde, chegou à casa do velho um homem e pediu abrigo por uma noite. Durante a ceia, conversou pouco e deitou-se logo para dormir. O velho, notando que o desconhecido trazia muito dinheiro, resolveu matá-lo. Então veja, né, aqui ó, o filho morreu. Aí recebeu uma visita e ele resolveu matar. Então vamos para o momento mais tenso da história. Relutou muito, mas acabou cedendo à ambição e tentação e assassinou o hóspede, enterrando-o no quintal do sítio. Voltou para a sala e abriu a mala do morto. Então vamos para o desfecho da história agora. Encontrou ali as provas de que se tratava do próprio filho. Olha o final da história, gente. A resolução do problema. Ó. O filho não estava morto? Não era o conflito? Olha aqui a resolução do problema. Se tratava do próprio filho, mas agora rico e que vinha fazer-lhe uma surpresa. Cheio de horror, o pai, matador, foi entregar-se à justiça e morreu na prisão, carregado de remorsos. Bom, essa é a origem. Este é um conto da tradição popular do Minho, em Portugal. Esta versão, ligeiramente modificada, é comum no Nordeste do Brasil desde o século XIX. Tá bom? Então, nós tivemos aqui o início da história, o conflito, desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Certo?
Portanto, essa foi a nossa aula de conto popular, ok, gente? Foi a nossa terceira aula. Beijos para vocês e até a nossa próxima aula.